Olá, querida, seja muito bem-vinda à aula de hoje, onde falaremos sobre uma fase tão importante dentro do sagrado feminino, que é a menopausa. Então, eu acredito que se você está aqui, você está adentrando nessa fase, ou você já está na fase, ou você estuda sobre o sagrado feminino e sentiu uma curiosidade sobre esse tema. Então, de qualquer forma, sejam todas bem-vindas e saibam que é um tema, para mim em particular, muito especial. O meu primeiro círculo de mulheres começou com esse tema e eu reuni mulheres do bairro em que eu cresci. Um bairro humilde, de comunidade, onde eu senti que eu deveria levar as informações que eu estava aprendendo naquela época para aquelas mulheres, que eu deveria começar a minha missão no sagrado feminino, honrando aquelas que me viram crescer. Então, meu primeiro círculo teve 30 mulheres. Estava minha mãe, estava minha tia, estavam minhas vizinhas, estavam mulheres, amigas delas ali, né, da minha mãe e da minha tia, naquele bairro, com idades entre 40 e acho que quase 70. E eu acho que eu não preciso falar para vocês o como eu aprendi naquele dia. Eu fui palestrar, eu fui levar conhecimento para aquelas mulheres, com toda a humildade de quem não está vivendo a experiência, mas que está vivendo numa geração à frente, e a partir dos conhecimentos que eu consegui resgatar do sagrado feminino ancestral, eu levar para essas mulheres que participaram de alguma forma ali na minha vida. Eu pretendo falar muito mais sobre essa temática aqui no canal, e agora eu vou adentrar no assunto, porque uma mulher contemporânea passando pela fase da menopausa ou pré-menopausa é uma mulher que está enlutada. Ela está em sofrimento interno, tendo de disfarçar, porque ela não sabe lidar com isso. Todas as referências que uma mulher contemporânea, que uma mulher moderna, né, tem e tiveram sobre menopausa, vieram baseadas numa cultura, numa religião e numa sociedade de raiz patriarcal. Então, quando a gente está dentro de uma dinâmica patriarcal, o olhar desse masculino desequilibrado é o de que a mulher, ela tem serventia para o mundo enquanto ela estiver atuando em sua fertilidade. Isso é o ciclo menstrual. E isso não é falado, né? Nem é falado. A gente não passa por uma educação ginecológica quando a gente menstrua, quando a gente tem a nossa primeira relação sexual, quando a gente materna pela primeira vez. Tudo isso são ritos de passagem do sagrado feminino. Mulheres que estão inseridas em microcomunidades, em círculos de mulheres, né, grupos de estudo sobre o sagrado feminino, recebe conhecimento e tem o acolhimento que ela precisa. Mas a gente sabe que, como não é muito difundido, né, não foi muito difundido por interesse dessa sociedade patriarcal, essas mulheres, elas ficam sem referência positiva sobre a menopausa, por exemplo, né, sobre as outras fases também, mas sobre a menopausa em específico, porque ela precisa lidar não só com a queda hormonal, ela precisa lidar com a exclusão social.
como se essa mulher não tivesse mais serventia. Eu lembro de 2 momentos que me tocou muito em conversas que eu tive com a minha mãe, onde ela sentiu isso de uma forma muito forte, né? Minha mãe tem 60 e poucos. Ela estava conversando comigo sobre isso, claro, não nesse entendimento do sagrado feminino, porque infelizmente ela não recebeu, né? Mas ela contando sobre situações que ela passou ali de uma forma corriqueira, pelo fato dela ter a idade que ela tem e estar nessa fase da menopausa. E eu lembro do impacto que eu senti, do sofrimento que eu senti e que eu não pude chorar, porque eu, enquanto filha, eu estava com vontade de chorar pelo que ela estava passando no setor de trabalho e no setor afetivo, mas eu precisei me colocar como forte para que eu não terminasse de desmoronar aquela mulher. Então, a partir dali, quando ela saiu, né, da minha casa, que eu me coloquei nesse lugar comigo mesma, eu chorei por ela e eu pensei assim, cara, eu preciso falar mais com essas mulheres, porque existe uma referência positiva, existe um lugar ancestral que te espera, que tem essas informações, que olha esse movimento da menopausa como um rito sagradíssimo. E eu vou falar dele para você hoje. E se você não estiver inserida em ambientes, tá? Aqui é uma ambiência, para que você não ache que precise ter amigas falando sobre isso, ou estar num lugar que esteja falando sobre isso. Às vezes você não tem perto de você, essa é a verdade. Mas aqui o meio digital abriu essa possibilidade que a gente cria a ambiência, né? É o que eu tento fazer aqui no canal, receber mulheres, tanto na menopausa, quanto na fase menstrual, quanto para falar sobre questões amorosas, profissionais, enfim, o universo do feminino, por um olhar referencial deixado pelas nossas ancestrais, que foi se perdendo com a instauração do patriarcado entre 7.000 e 6.000 anos, né? A gente vem vivendo isso durante esse período de tempo que eu tô falando, né? Aproximadamente. Então, assim, antes disso, o que é que tinha? Tinha a ancestralidade, tinha o matri, tinha a mulher no seu centro, tinha a mulher sagrada, a mulher que sabia dos mistérios de si, a mulher que era reverenciada por chegar à fase da menopausa, porque ela estava recebendo a sabedoria, ela estava incorporando a própria sabedoria. Então essa é a fase onde a mulher, ela não precisa mais se dispor para o mundo, porque chegou o momento dela se dispor para ela mesma, chegou o momento dela ser dela. É um momento onde a mulher está madura, porque ela passou por várias experiências em várias fases anteriores, até que ela chegasse nessa fase onde ela se centra e ela já aprendeu com seus erros e acertos, com suas habilidades, com o conhecimento muito ou pouco sobre si mesma, mas ela está num lugar biologicamente, inclusive, que ela não precisa mais doar-se, nutrir. Não significa que ela não pode, tá? Significa que é a fase que ela é dela. Ela é dela. Então, no Sagrado Feminino, nós falamos sobre essa fase a partir do arquétipo da anciã. Eu quis criar essa aula para mostrar também uma outra perspectiva, né, que não seja
da visão patriarcal, que traz essa coisa da mulher mais velha, idosa, não fértil, que não serve, descaracterizando e desvalorizando tudo que aquela mulher foi e ainda é. Eu quis destruir essa visão nesse vídeo e te entregar a visão do sagrado feminino sobre isso. E o arquétipo se chama anciã. E não tem a ver necessariamente com esse envelhecimento estético. Ancião, eles são os procurados devido à sua sabedoria. Eles são porta-vozes do sagrado. Eles sabem mais que os jovens. Eles passaram pelas fases anteriores que todo ser precisa viver e chegou no seu ápice, sendo detentor da sabedoria. Então, eu quis trazer para vocês, principalmente para mulheres que souberam desse movimento ou desse termo sagrado feminino recentemente, e dizer para vocês que nunca é tarde para absolutamente nada, se você tiver a vontade. Entende? Não é sobre idade, não é sobre dinheiro, limitações, etc. É sobre a vontade. Então toda mulher, ela é bem-vinda para conhecer a si mesma, para se recuperar, para mergulhar no autoconhecimento. E fazer um mergulho de autoconhecimento, estando na fase da menopausa, eu acho que é o momento mais real de todos. Porque é uma bagagem muito grande que essa mulher traz, é muita experiência. É muita coisa que essa mulher traz. Mergulhar em si mesma, se conhecendo a partir de sua bagagem, é empoderador. É o teu poder. Sabe, deusa? O arquétipo da anciã é esse arquétipo da mulher que ela se conhece. Ela tem a oportunidade com a menopausa de se conhecer. Então, se em toda a sua vida você abrir mão de si, dos seus sonhos, vontades e expressões, a menopausa é o momento de você retornar à sua alma para resgatar tudo que ficou silenciado em si, para que agora seja vivenciado de uma forma madura e livre. Não é mais sobre o outro te ver, te aceitar, te compreender. É sobre o início de um relacionamento amoroso e respeitoso consigo mesma. Sobre uma oportunidade de olhar-se, talvez pela primeira vez na vida, de verdade, em essência. No sagrado feminino, a fase da menopausa está associada ao outono nas estações da natureza. É no outono que a Mãe Terra se despede da faceta unicamente doadora que ela se dispõe a ser nas outras fases, fazendo agora a poda de si mesma, estando consigo mesma, abrindo mão naturalmente das versões anteriores. Por isso, vemos ela soltando suas folhas, seus caules, flores. A natureza não sofre por deixar ir, por viver cada ciclo em sua inteireza. Ela corresponde à sabedoria de que para renascer precisa deixar morrer, desapegar. E cito a natureza não como um exemplo aleatório, mas pelo fato de que a mulher traz em sua biologia códigos extremamente parecidos com os da Mãe Terra, que faz com que sincronizemos com suas fases,
Assim como acontece também com nossa relação com a Lua. Estamos todas interligadas e você não precisa saber exatamente como isso acontece. Apenas perceber essas sincronias e começar a se entender a partir do que vê na sabedoria inata a própria Gaia. Nós somos a natureza e a natureza nos é. Esse arquétipo da menopausa é o topo. A anciã é o topo da completude, da inteireza. Mas, Bruna, ninguém pensa assim. Lindo você estar falando sobre isso. Ninguém do meu convívio pensa assim. Ninguém da sociedade pensa assim. Com toda a tua maturidade, que provavelmente é muito maior do que a minha, você já entendeu que se você ficar esperando pela aprovação ou pela mudança do mundo, você vai morrer ainda em vida. Você já deve ter percebido isso mais do que eu. O que eu quero trazer para você é uma perspectiva real de uma mulher que ela está buscando nutrir-se a si mesma. Então, quando você está estudando ali sobre o sagrado feminino, quando você está ali mudando suas perspectivas, às vezes você é uma mulher que foi tão criada e enraizada dentro do patriarcado que tudo que é feminino em você, você negou. Até agora. Você pode virar a chave agora. Você pode se olhar, talvez pela primeira vez, agora. Entende a diferença? Então, chegou a sabedoria para você. Chegou, mulher. Incorporar. Então, ao invés de lamentar porque o cabelo está perdendo a pigmentação, é entender essas tuas raízes agora. Você precisa trazer, mana, não é romantização para o teu momento, não. É sabedoria ancestral para o teu momento. Eu vou deixar aqui uma foto para vocês da anciã, né, dessa representação da anciã no sagrado feminino. E desse orgulho arquetípico, né, dessa mulher em si mesma, do orgulho que ela carrega, dessas suas raízes, né? Os nossos cabelos são raízes. E do quão essas raízes, elas têm memórias, elas têm legado. Não é mais sobre agradar o outro, é sobre assumir-se. Assumir-se. Então, o branco, se a gente for parar para pensar no branco, ele incorpora todas as cores. Hoje eu trouxe um chale que foi feito pela minha mãe, eu ganhei ele recentemente. E eu amo o chale, porque o chale ele também é um aspecto da anciã, né? Ele é esse lugar do estou em mim, ó, o movimento. Estou em mim, estou comigo, me conheço, me respeito. Então, o chale é uma característica da anciã. Eu coloquei ele em homenagem a todas nós, principalmente as mulheres que estão aí, né, vivenciando na biologia essa fase. Apoderar-se dessas informações vai fazer com que você viva uma menopausa como você não viveu o seu período de menstruação, por exemplo, com amor, com informação, com leveza, com integração, com entendimento do seu feminino. Esse corpo que se prepara para não gestar mais, porque não tem mais a necessidade. Uma vez eu atendi uma cliente e eu perguntei para ela assim, ela já vive a menopausa. E aí eu perguntei para ela assim, dona fulana, a senhora se vê grávida? E aí ela tomou um susto assim, né? Ela disse, Deus me livre. E eu falei assim, olha como é bom essa tua fase. Porque agora a senhora pode cuidar de si mesma.
A senhora pode olhar para si mesma sem precisar estar se doando. A senhora já se doou muito para sua filha, para os seus casamentos, para o trabalho, trabalhou já a vida inteira. A senhora não merece um descanso? Nem mesmo biológico. Quer dizer, a tua própria biologia está te ajudando, está te auxiliando. E ela começou a refletir no meio da terapia e ela falou, minha filha, é verdade isso, é verdade, né? E ali eu fiquei pensando, cara, essas mulheres, a grande verdade é que elas estão só precisando de referência. Elas só estão precisando de alguém que traga uma visão ancestral para elas. Porque elas já são inteligentíssimas, elas já são mulheres vividas, já são mulheres com suas sabedorias. Mas isso começa a ficar reprimido se você só tem referências nessa sociedade patriarcal negativas e destrutivas sobre essa fase. Então, todas as mudanças do teu corpo são criticadas. Ah, mas eu sinto um calourão e eu sinto secura vaginal. Na ginecologia natural, a gente resolve a secura vaginal com a utilização de óleos naturais. Tá? Então, a vida sexual da mulher ela não é impedida por causa de uma mudança biológica. É só uma questão que a própria natureza pode ajudar com os óleos naturais. A questão do calourão, existe auxílio da própria natureza. Inclusive, no dia desse círculo de mulheres, desse meu primeiro círculo, eu levei para elas um chá de Amora Miura. Porque dentro dos meus estudos ginecológicos ancestrais, eu vi que esse chá, ele ajuda nessa fase dos calourões principalmente, além de outros sintomas da menopausa. Então, cada mulher recebeu um chazinho e eu tenho um pouco mais de contato com uma delas e ela continua tomando esse chá. Então, fez efeito. Então, eu percebi ali, inclusive, no dia daquele círculo de mulheres, que essas mulheres estão mais vivas do que nunca. Mulheres que estão na menopausa não são coitadinhas, que pobrezinhas, porque não estão mais fertilizando, não sei o que. Cara, elas estão fertilizando para si mesmas. Até a natureza para respirar. Por que que a mulher que espelha a própria natureza, que é a própria natureza, também não pode ter esse momento? Então, Deusa, eu tentei trazer aqui para vocês uma nova perspectiva. E claro que um vídeo só para falar sobre a riqueza dessa fase é muito pouco. Mas de verdade eu gostaria que, se você foi uma mulher que se doou demais, eu gostaria que, se possível, você se desse a chance de continuar essa doação, porém, para dentro. Para que você se doe amor, acolhimento, compreensão e leve novas informações como essa para dentro de si, para dentro do seu campo mental, né? Para que você viva com um psicológico melhor essa fase, para dentro do seu campo emocional, para que você se aceite, independente da sociedade patriarcal não aceitar, entende? Que você vá recuperando esse feminino que talvez você não tenha olhado e que agora chegou um momento bem propício para isso. E essa pode ser a tua oportunidade de autoconhecimento profundo. Eu acho que é a fase que a mulher mais precisa se aceitar, porque a biologia dela começa a mudar completamente para que ela descanse. Agora, não é para que ela pare tudo, tá? Descanso é diferente de inércia. Você pode continuar trabalhando, continuar tendo sua vida sexual, continuar saindo com suas amigas, com sua família,
Só que é um lugar que você escolhe agora fazer isso. Não é mais um lugar que você se sente obrigada, aquela energia da doadora. Agora é um lugar onde você faz o que for melhor para você. Porque você está se nutrindo agora. E talvez, pela primeira vez, tomando as rédeas da sua vida, das suas decisões e do seu sentir, permita-se, amada, a tua alma feminina te espera vestida de uma poderosa anciã, cheia de sabedoria para te contar através da intuição tudo o que você precisa saber para se ter de volta. Abrace-se. Até a próxima aula. Gratidão.